E aí galera, meu nome é Lucas Jesuíno, vou falar sobre a contração muscular e as estruturas do músculo. Primeiramente, o tecido muscular é responsável por transformar energia química em energia mecânica para possibilitar a movimentação corporal. Existem três tipos de musculatura. Primeiramente, a musculatura lisa, que é aquela caracterizada pela contração involuntária, como por exemplo na bexiga, no útero, no trato gastrointestinal. Segundo, existe a musculatura cardíaca, que é aquela essencialmente e exclusivamente do coração, que também possui uma contração involuntária. Por último, e mais importante, existe a musculatura esquelética, que é aquela que a gente controla, tem contração voluntária e descontínua também. Existem aproximadamente 600 músculos esqueléticos no corpo humano. Estes músculos se prendem aos ossos através dos tendões, que são membranas de tecido conjuntivo que vão se entrecruzar com as fibras colágenas do próprio osso. Cada músculo é composto por vários feixes musculares, que são envolvidos pelo perimísio, que é também uma camada de tecido conjuntivo que vai garantir inervação e vai manter essas estruturas unidas. Cada feixe muscular é composto por várias fibras musculares, que são nada mais do que as próprias células do músculo. Elas são assim chamadas porque elas são muito alongadas e cilíndricas. Cada fibra muscular, cada célula do músculo, é envolvida pelo endomísio, que é também uma camada de tecido conjuntivo com funções parecidas com a do perimísio, garantir inervação e manter as estruturas unidas. As fibras musculares são compostas por diversas miofibrilas. Essas miofibrilas comportam filamentos proteicos finos, são chamados de actina, e filamentos grossos são chamados de miosina. Esses filamentos proteicos são os principais agentes da contração muscular, pois eles vão se deslizar um sobre o outro, sobrepondo e encurtando a fibra muscular, caracterizando assim a contração. A contração muscular se inicia com um impulso nervoso que percorre ao longo de um nervo motor até suas terminações nervosas, que são localizadas nas próprias fibras musculares, mais especificadamente nas membranas celulares dessas células, que é chamada de sarcolema na célula muscular. Nessas terminações nervosas, uma substância neurotransmissora vai ser secretada, a acetilcolina. Essa substância vai abrir canais acetilcolina dependentes localizados nos filamentos proteicos. A abertura desses canais vai permitir o fluxo de íon sódio para dentro das células musculares, para dentro das fibras musculares, desencadeando assim um potencial de ação que faz com que o retículo sarcoplasmático libere uma grande quantidade de íons cálcio. Esses íons cálcios vão provocar uma forte interação entre os filamentos actina e miosina, fazendo com que eles se deslizem um sobre o outro, sobrepondo-se. E esse movimento de deslizamento é o que constitui a contração muscular. Após isso, os íons cálcios vão voltar para o retículo sarcoplasmático, dando fim à contração. Bioquimicamente falando, a contração muscular começa com a combinação de cálcio com uma subunidade da troponina, a TNC, que vai expor o local ativo da actina que se combina com a miosina. Na etapa seguinte, a cabeça da miosina vai se ligar à actina e o ATP vai se decompor em ADP, fornecendo movimento à cabeça da miosina. Em consequência dessa modificação da miosina, o filamento fino, a actina, vai deslizar sobre a miosina, que é o filamento grosso. Esse processo vai se repetir inúmeras vezes durante um ciclo de contração muscular, levando a uma sobreposição completa desses filamentos proteicos e ao encurtamento da fibra muscular no geral. Essa animação demonstra muito bem como a contração muscular acontece. A estrutura vermelha é a miosina, que vai receber a energia da decomposição do ATP, que é representado ali pelo cone cinza. As esferas laranjadas constituem os filamentos proteicos actina. A estrutura azul é a tropomiosina, que se liga às estruturas roxas, a troponina. A gente percebe ainda que nas moléculas de troponina, TNC, vão se ligar as pequenas esferas amarelas, o cálcio. Uma curiosidade, estudantes de bioquímica e biofísica de todo o Brasil. O rigor mortis é uma contração muscular que acomete cadáveres após várias horas da sua morte. Ele é causado por uma mudança química no tecido muscular que vai impossibilitá-los de serem manipulados. A causa bioquímica do rigor mortis é a hidrólise do ATP no tecido muscular. Moléculas de miosina derivadas do ATP se tornam permanentemente aderentes aos filamentos e o músculo se torna rígido.
A circulação sanguínea cessa, assim como o transporte de oxigênio. Os sistemas enzimáticos continuam funcionando após algum tempo da morte. Assim, a glicólise continua de forma anaeróbica, gerando ácido lático que produz o abaixamento do pH. Neste momento, actina e miosina unem-se formando actomiosina, que contrai fortemente o músculo. Oi gente, meu nome é Camila, eu vou falar um pouco sobre o metabolismo aeróbio e anaeróbio. O metabolismo é um caminho que o nosso corpo faz para produzir e utilizar a energia. Existem duas formas para a obtenção dessa energia, metabolismo aeróbio e anaeróbio, e cada um vai depender da duração e da intensidade do exercício físico. O metabolismo anaeróbio promove a ressíntese de ATP a partir da transformação de glicose proveniente de um carboidrato até ácido lático, numa sequência de reações cujo rendimento energético equivale à energia para ressintetizar 2 mols de ATP para cada mol de glicose. A limitação da energia mobilizada depende da tolerância ao acúmulo de ácido lático. Esse sistema é responsável pela energia predominante nos exercícios intensos com duração mais prolongada. A energia utilizada durante a prática de um exercício anaeróbico independe do oxigênio, e esse metabolismo ocorre nos músculos. O principal efeito dos exercícios anaeróbicos é promover o aumento da força e da musculatura do indivíduo. Exemplos desse tipo de exercício são levantamento de peso, pilates, agachamento, entre outros. O metabolismo aeróbio necessita de oxigênio para que o processo ocorra. Ele promove a ressíntese de ATP através da combustão de carboidratos e gorduras. O metabolismo de carboidratos e lipídios forma a coenzima A, acetil-CoA, no ciclo de Krebs, que ajudam no processo de descarboxilação. Os elétrons são transportados pela cadeia respiratória e captados por moléculas de oxigênio. Essa cadeia de eventos libera energia suficiente para ressintetizar 36 mol de ATP por mol de glicose. O fator de limitação desse sistema é o fluxo de moléculas de oxigênio para as mitocôndrias. Os exercícios aeróbicos são atividades que envolvem múltiplos grupos musculares, de forma ritmada, contínua e por um longo período de tempo. Eles proporcionam inúmeros benefícios à saúde, como o aumento do metabolismo, o aumento das enzimas que oxidam a gordura, mantém o músculo ativo, tonifica essa musculatura e aumenta o fluxo sanguíneo nos músculos. Esse tipo de metabolismo pode ser gerado através de atividades como natação, caminhada, spinning, etc. As reservas de glicogênio muscular estão estreitamente relacionadas ao desempenho e tempo de sustentação do esforço no exercício físico. A transferência do metabolismo de glicogênio muscular para o de lipídios acontece com o prolongamento da atividade, à medida que diminuem as reservas de carboidrato. O mecanismo fisiológico que limita a entrada de glicose na fibra muscular ainda não está totalmente esclarecido, mas provavelmente um balanço entre a diminuição da insulina com o exercício e a modificação física na estrutura molecular do glicogênio muscular pode ser que regule esse processo. Essa limitação no transporte de glicose pode prevenir o estado de hipoglicemia por poupar a utilização desse substrato pelo músculo. The aerobic energy system works by supplying oxygen to the muscles. This is the most complex of the 3 energy systems and requires the heart, lungs and whole circulatory system to work. After about 30 seconds of intense physical activity, the aerobic energy system becomes the main source of energy. It is at this point that large quantities of oxygen carried by the blood becomes available to the muscles. The presence of available oxygen to the muscles allows a process known as aerobic glycolysis to take place. This process uses the large stores of glycogen in the body, which is synthesized into ATP. Water and carbon dioxide are byproducts, which the muscle cells expel via the blood. This expulsion of the waste products prevents muscles from becoming fatigued in a short period of time. With the heart and lungs working harder
to move greater volumes of oxygenated blood around the body. Aerobic energy allows the muscles to keep on working and working. As well as using glycogen as the basis for ATP synthesis, the aerobic energy system can also use the body's fat. However, this requires large amounts of oxygen, so for moderate to intense physical activity, glycogen is the preferred source of ATP. But after about 2 hours of continuous aerobic activity, glycogen is all used up and fat takes over as the source of ATP synthesis. Marathon runners say they can detect when this occurs in the body and refer to reaching that point as hitting the wall. Because greater amounts of oxygen are used in breaking down fat, less is available to working muscles, and athletes must rest or slow down. In extreme events, such as famine, body fat can also become totally used up, and protein then becomes the source of ATP synthesis. The aerobic energy system requires heart, lungs, and circulatory system to provide oxygen to muscles. Aerobic glycolysis synthesizes ATP from glycogen. Water and CO2 are byproducts, which leave the cells via blood flow. The aerobic system becomes the dominant energy source after about 30 seconds of intense activity and can sustain around 2 hours of continuous aerobic activity. After this point, fat becomes the main source of ATP synthesis.